Os meus amigos Gui e Edu fundaram uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Uma startup focada em fazer carteiras de papel. É uma história incrível, com muita base no capitalismo consciente, e com muito orgulho eu recebo o Gui e o Edu para contar essa história para vocês. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Gui, dos fundadores da Dobra. Dudu. A gente vai hoje então compartilhar um pouquinho com vocês sobre o case da Dobra e como a gente está super relacionado ao movimento capitalismo consciente e como isso tem nos ajudado, né, a passar por essa pandemia de uma maneira menos complicada. Então, para começar, a gente gosta sempre de se apresentar, iniciar a apresentação a partir dos produtos, que a gente acredita ser a maneira mais chata de compartilhar o que é a Dobra. Então, a gente vende essas carteiras aí feitas com um material muito parecido com papel, mas que na verdade não é papel, é uma fibra feita à base de material reciclado e 100% reciclável. E aí a gente tem uma série de estampas diferentes, tem produtos colados, tem produtos costurados, tem porta-passaporte, tem porta-cartão, camiseta com bolsinho trocável, que tu só troca o bolsinho aqui na camiseta. Tem a bag, enfim, produto que super conversa, né, com a sustentabilidade ambiental. O tênis, que é o produto que eu particularmente mais gosto, é o mais legal de todos para mim. A gente lançou agora também, em meio à pandemia, alguns novos produtos que lá na frente eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre eles, mas a gente lançou então o cachepô, que é para botar as plantinhas dentro. A gente lançou também o quadro de papel e a gente lançou a luminária com efeito lua cheia. Bem legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas bom, a gente começou, né, oficialmente em março de 2016, em Montenegro, interior do Rio Grande do Sul, uma cidade com 50, 60 mil habitantes. E de lá para cá, algumas coisas legais aconteceram e aí a gente vai contar para você só para passar um pouquinho, uma breve linha do tempo de como vem sendo assim, o crescimento da Dobra até então. Então logo no nosso primeiro ano de vida, a gente virou case de sucesso tanto do Facebook quanto do Instagram, em função do retorno que a gente tinha nas campanhas que a gente fazia, nos anúncios e tudo mais. Isso chamou tanta atenção deles que a própria Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook a nível mundial, ela fez uma postagem no Facebook dela em setembro de 2017, compartilhando com a galera que a gente tinha criado a Dobra e que a gente estava usando o Instagram para fazer negócio, né? E a gente, na verdade, não entendeu por que a gente era super, super pequeno na época, mas o resultado ele era muito positivo. E o recado, basicamente, era, pô, galera, vocês estão criando um negócio, começando um negócio, entra no Instagram, usa o feed como uma vitrine, usa as directs como um sistema de atendimento ao cliente, que a gente vai investir nisso cada vez mais. Em março de 2019, a gente foi reconhecido como uma das 10 startups mais conscientes do Brasil pelo Instituto Capitalismo Consciente, o que para a gente foi um reconhecimento muito legal, foi um mês muito importante para a gente, tanto pelo fato desse reconhecimento, quanto pelo fato do Rony, que é CEO do Grupo Reserva e presidente do Instituto no Brasil, ter sido uma das pessoas responsáveis por nos indicar. Bom, hoje então, né, nós somos 18 pessoas, a gente continua em Montenegro, a gente construiu a nossa sede lá, toda a operação, ela começa lá, né, e a gente tem aí uma base, uma comunidade de mais de 250 mil pessoas envolvidas com a Dobra, sejam consumidores ou sejam admiradores da marca, e um NPS super positivo, que gira em torno aí de 87. O NPS, para quem não sabe, é uma ferramenta para se calcular o quanto os teus clientes estão satisfeitos com o teu serviço ou o produto que tu oferece. Ter esse número acima de 70 significa que a tua comunidade, os teus clientes, os consumidores, eles estão gostando do serviço que tu está oferecendo. Mas beleza, a gente chegou até aqui com esses produtos, com esse modelo de fazer negócio que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que é importante a gente dizer que antes de começar tudo, assim, a gente começou
antes de começar a Dobra como ela é hoje, de fato, a gente estudou muito sobre o que estava rolando no mundo, toda essa mudança que a gente vê toda hora as pessoas falando, principalmente agora com a pandemia, meio que aflorou essa sensação de que tudo está mudando muito rápido. E antes, então, de começar a Dobra, a gente começou a estudar muito a fundo conceitos como o futuro do trabalho, novos modelos de fazer negócio, enfim... E principalmente também a tecnologia que está transformando a sociedade de alguma maneira e como ela está afetando o nosso dia a dia, mas principalmente como vai afetar o nosso futuro como negócio ou como sociedade como um todo. E quando a gente fez isso, acho que talvez um dos maiores aprendizados que a gente teve lá na época, isso lá em torno de 2014, mais ou menos, 2015, foi entender que a mentalidade das pessoas já mudou há muito tempo. Não é uma coisa que está mudando agora, já mudou. As pessoas que vivem na sociedade, elas já têm a cabeça completamente voltada para o mundo digital, hiperconectado, com uma troca de informação super rápida, todo mundo tem a informação que precisa na ponta da mão, ali no celular e tudo mais. E quando a gente entendeu isso, a gente percebeu que a nossa sociedade continuava operando da mesma maneira como 100 anos atrás, na época da Revolução Industrial. A gente continua operando em linha de produção, mesmo se a gente não é uma indústria. A gente continua operando com silos, com setores separados dentro das empresas, mesmo a gente não sendo uma linha de produção de uma fábrica. E isso talvez seja o que causa o maior gap que a gente está vendo, presenciando cada dia nas organizações e toda hora que a gente vai falar sobre negócio. Então, entender essa lógica de que as pessoas estão com a cabeça super diferente na verdade, a sociedade continua operando na mesma lógica antiga, acho que fez muita diferença para a gente pensar em como a gente poderia criar a Dobra naquela época de uma maneira totalmente diferente e não tão falando de futuro, nem nada muito inovador, mas simplesmente alinhado com essas mudanças que a gente queria ver no mundo, o que já estava acontecendo há bastante tempo. Então, outra teoria que acabou meio que mudando nossa cabeça nesse mesmo sentido foi entender que essa sociedade que a gente comenta ser super industrial e robotizada, com linha de produção, ela também é uma sociedade muito, muito baseada na escassez. E isso é totalmente compreensível. As pessoas antigamente tinham muito mais problemas do que a gente tem agora, sem dúvida, tanto de guerras, doenças, etc. A gente vai falar um pouquinho depois. E então fazia total sentido as pessoas operarem na lógica da escassez. Mas como assim operar na lógica da escassez? As pessoas acreditam que não vai ter para todo mundo algum recurso no futuro, alguma parada no futuro, e quando elas acreditam que não vai ter para todo mundo, elas começam automaticamente a ter medo que falte para elas mesmas. E quando elas começam a ter medo que falte para elas mesmas, acaba que as pessoas começam a competir para estocar aquele recurso ou aquela parada que elas têm medo que vai faltar, e aí acaba tirando esse recurso de circulação do mercado, e de fato esse recurso, o custo desse recurso aumenta, lei da oferta e da demanda, e aí a gente acaba excluindo quem não tem dinheiro para pagar por aquele recurso que antes talvez fosse abundante. E aí o que acontece é que acaba realmente não tendo para todo mundo aquele recurso, e a teoria meio que se autoprofetiza. Só que a gente está passando por uma evolução tecnológica tão grande nos últimos anos e cada vez mais rápido com a evolução exponencial da tecnologia e tudo mais. E se a gente for parar para olhar indicadores, claro que a gente está passando por um momento super difícil na sociedade agora, mas se a gente for olhar para indicadores mesmo, para números brutos, a gente vê que quanto mais a tecnologia cresce, melhor fica a nossa qualidade de vida e melhor fica a maneira como a humanidade vive em conjunto. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a população em extrema pobreza só caindo, taxa de alfabetização aumentando pra caramba, energia de fontes renováveis cada vez com mais acesso e com custo menor, mortes por guerra praticamente zerado, enfim. Claro que se a gente for olhar um jornal na TV ou um jornal impresso, a gente vai achar que está tudo errado e tem realmente muito problema, mas se a gente for olhar para números brutos, a gente consegue concluir que cada vez que a tecnologia cresce e evolui, que é o que está acontecendo todos os dias, automaticamente a gente está melhorando a nossa maneira de viver, a nossa qualidade de vida. E quando a gente entende isso, talvez já não faça mais tanto sentido a gente continuar pensando naquela lógica super antiga de escassez e a gente possa só inverter aquele ponto inicial daquela teoria que a gente mostrou antes e começar a pensar através da ótica da lente da abundância. E como assim pensar através da lente da abundância? A gente começa a acreditar que vai ter para todo mundo. É só uma mudança sutil no início de tudo e quando a gente faz isso, a gente acredita que vai ter pra gente, e quando a gente faz isso, a gente acaba, ao invés de competindo com as outras pessoas para estocar aquele recurso, a gente acaba conseguindo colaborar para criar mais e colocar mais recursos no mercado e fazer com que aquele fluxo aumente.
Quando a gente faz esse fluxo aumentar, automaticamente o custo daquele recurso diminui, também a lei da oferta e demanda, e quando a gente faz isso, a gente acaba incluindo as pessoas que não tinham para pagar por aquele recurso, e aquele recurso acaba se tornando abundante e acaba tendo para todo mundo. E eu sei que pode parecer um pouco hippie, mas faz muito sentido pensar nessa maneira, e eu acho que as grandes corporações, grandes empresas e grandes líderes que estão meio que levando o mundo, moldando os próximos caminhos aí do futuro, já se ligaram nisso, já estão pensando de uma maneira um pouco diferente. Dá para resumir toda essa teoria, toda essa lógica em um slide que a gente gosta muito, a gente fala muito lá na Dobra, que basicamente é entender que a gente está vivendo numa era onde a colaboração é muito mais importante que a competição, e isso muda também a lógica como a gente faz negócio, como a gente faz tudo no dia a dia. Essa nova era que a gente tanto fala, que talvez já não seja mais tão nova assim, já seja a era que a gente está vivendo, ela já é bem mais humana, bem mais consciente, mais colaborativa, mais sustentável, mais transparente e também mais social. E como eu falei, apesar de parecer que isso vai mudar daqui para frente, a gente já consegue ver vários sinais do que isso já está acontecendo na sociedade, e principalmente a gente consegue ver que as organizações estão se mexendo para esse caminho muito por pressão dos próprios consumidores que já estão mudando ou já mudaram a sua mentalidade. Então essa é daqui para frente, e na verdade já há algum tempo, é o modelo novo de fazer negócio, e é que a gente tem que entender quando a gente está criando algum negócio, e foi basicamente o que a gente fez lá em 2014, quando a gente começou a estudar um pouco mais sobre o futuro, que foi entender que a gente não poderia criar a Dobra nos moldes de uma empresa antiga, nos moldes de como a gente estava acostumado a criar há anos atrás, e sim a gente deveria criar uma empresa alinhada com todos esses valores que a gente acredita e com essa nova era que a gente tanto fala. E um dos movimentos que nos ajudou muito a entender que a gente não precisava, daqui a pouco, ter uma grande tecnologia ou reinventar a roda para poder participar dessa mudança foi o movimento, né, Capitalismo Consciente. É um movimento que já existe no mundo há mais de 10 anos. Foi iniciado pelo Raj Sisodia. Quem quiser saber um pouco mais pode pesquisar pelo termo Capitalismo Consciente no Google, que tem vários livros, tem uns sites falando sobre isso. Mas o que o Capitalismo Consciente procura resgatar dentro da lógica de negócios é que o papel dos negócios ele é criar valor. Confundiu-se ao longo dos últimos anos o lance de criar valor simplesmente com criar valor financeiro. Friedman acho que falou há muitos anos atrás, né, algumas décadas atrás, que o papel de negócio ele é criar, dar lucro, puramente lucro financeiro e nada mais. Mas a gente já vê movimentos globais acontecendo de que daqui a pouco isso precisa ser ressignificado, e o próprio movimento Capitalismo Consciente acaba focando nisso. Então, o que eles dizem que seria uma empresa consciente, uma empresa que faz parte desse movimento? Uma empresa consciente é aquela que tem um propósito maior, tem um porquê de existir verdadeiro, tem uma essência verdadeira dentro da empresa, tem uma cultura consciente que leva e conduz essa empresa para atingir e entregar esse propósito, bem como lideranças que vão atuar para poder entregar, né, esse propósito maior para a empresa. E, muito importante, a orientação ser voltada para todos os stakeholders, né, para todas as partes envolvidas no negócio, que não só, por exemplo, o acionista, que aí entra o lance do valor financeiro, como, por exemplo, olhar para os funcionários, olhar para os clientes, olhar para o meio ambiente, olhar para a comunidade que tu está inserido e entender que o retorno ele não precisa ser só financeiro, não precisa ser só a partir do lucro, mas que ele pode existir de várias formas. Então esse é o cenário, né, de uma empresa consciente. Em resumo, seria dizer que o propósito é mais importante do que o lucro, e aqui na Dobra a gente acredita muito que o lucro ele é consequência de um trabalho de impacto bem feito, e esse trabalho de impacto bem feito, no longo prazo, ele só vai perdurar se o propósito for realmente verdadeiro e se tiver uma gestão eficaz que entenda, né, o seu grande papel enquanto negócio, que é o que eu comentei no slide anterior. E como o Dudu já falou antes, né, a parada de colaboração e tudo mais é que aparenta ser super hippie, e é real hippie, né, eu sei disso, mas a gente está aqui falando de negócio. Eu trago aqui uma citação que é do Peter Drucker, que todo mundo acho que estudou administração conhece, este senhor, né? O cara, eu acho que faz parte de todos os cursos de administração. Ele já falava também há muito tempo atrás que o lucro para a empresa é como oxigênio para o ser humano. E ainda questiona, né? Ao mesmo tempo, a gente, enquanto ser humano, a gente vive só para respirar, então a gente, enquanto empresa, a gente deve viver somente para lucrar. Não sei o que estou dizendo, hippie aqui, mas sim Peter Drucker. E aí o movimento ele traz 3 perguntas iniciais assim, que tu pode fazer internamente e que a gente realmente não está acostumado a fazer dentro das empresas, que são questões mais filosóficas. Assim. Então, quais são essas perguntas? A primeira delas é: por que a tua empresa existe?
A segunda, qual é a diferença que a tua empresa traz para a comunidade que está inserida? E a terceira, se a tua empresa acabasse, quem é que ia sentir falta do teu negócio? Ou melhor, por exemplo, os funcionários que iam perder o emprego, eles iam sentir falta do salário ou do negócio como um todo, ou do porquê daquele trabalho, ou do valor maior que aquele negócio entregava. Então, são questões mais filosóficas trazidas para o interior da empresa para que isso seja discutido e, consequentemente, colocado da porta para fora. Alguns exemplos para ilustrar, né? O primeiro exemplo é o Whole Foods Market, que é um mercado de orgânicos, por assim dizer, de maneira simples, americano, e que o John Mackey, que é fundador do Whole Foods, ele também é um dos líderes globais do movimento Capitalismo Consciente. E eles têm várias iniciativas legais, mas duas delas são... a primeira é que eles trabalham muito com o conceito de desenvolver a economia local, desenvolver o local em que eles estão. Então, por exemplo, o mercado que está inserido na Califórnia, lá, ele vai trabalhar com fornecedores locais, com fornecedores da Califórnia, desenvolvendo a economia local. Então, quem consome no Whole Foods sabe que aquela grana está girando ali naquela região, está prosperando aquela região, está melhorando a qualidade dos alimentos oferecidos naquela região. Enfim, então acaba tendo um apego muito maior entre o consumidor e o negócio. E a outra, a segunda, é que eles trabalham com uma disparidade salarial máxima de 20 para 1. Então, a pessoa que mais ganha 20 vezes mais que a pessoa que menos ganha. E, no primeiro momento, esse valor pode ser muito, mas essa semana, né, saiu um estudo que, no Brasil, para ter uma ideia, a média de diferença salarial entre um CEO, por exemplo, que é o cargo top lá de uma empresa, até a pessoa que menos ganha, essa média é de 600 para 1. Então, 20 para 1, independente de ser o cenário americano ou brasileiro, o cenário americano é muito próximo desse valor, ele acaba sendo um valor muito mais próximo do que pelo menos a gente, aqui enquanto Dobra, acredita. Outro exemplo é a Patagônia, a marca de roupa. Eles fazem roupas para durarem para sempre. Então, eles já fazem, inclusive, campanhas voltadas para, olha só, tu está precisando de uma roupa nova, aí questiona, tu tá precisando mesmo? Será que não pode fazer um reparo numa tua que tu já tem? Só compra da gente se tu estiver precisando muito de uma roupa nova. Então, o objetivo deles enquanto negócio, na relação com o consumidor, não é vender várias peças de roupa para o resto da vida daquela pessoa, mas vender poucas roupas que vão durar por muito tempo. Vale muito a pena pesquisar o case da Patagônia aí, quem se interessar por esse assunto. Tem muita informação na internet e esses caras são um case realmente muito interessante. Vindo pro Brasil, a gente tem a Reserva, que a gente já falou lá no início, que a gente admira muito. E tem várias iniciativas humanas super legais do negócio como um todo, mas do ponto de vista social de venda, é legal que eles têm um P5P. Desde maio de 2016, cada peça de roupa vendida na Reserva são 5 pratos de comida doados para o banco de alimentos e, consequentemente, para pessoas que poderiam estar passando fome. Então, quando tu consome algo na Reserva, tu está consumindo algo de produção nacional, tu está girando a grana, né, na economia nacional e também está possibilitando que 5 pratos de comida aí sejam entregues para as pessoas que poderiam estar passando fome. E aí, saindo do nicho de empresa por empresa e olhando para o mercado como um todo, tem um estudo divulgado recentemente, se chama Empresas Humanizadas, ou só Humanizadas. De novo, é só botar no Google que vocês encontram informações super legais. O estudo completo lá está aberto no site deles, inclusive. Eles pesquisaram as 1.115 maiores empresas do Brasil e eles classificaram 15 delas como as empresas humanizadas. A Reserva é uma delas, a Natura, a Racon, enfim, são vários exemplos super legais de empresas conhecidas. E eles identificaram que essas empresas consideradas humanizadas, elas têm uma rentabilidade, um resultado, um retorno sobre o investimento 2,4 vezes maior do que as empresas que não são essas consideradas humanizadas, essas que ainda estão na lógica antiga de fazer negócio, que o negócio deve existir somente para dar lucro, que a orientação, por exemplo, é só para o acionista. Então, no mundo, nos Estados Unidos foi feito esse estudo e o resultado foi muito semelhante. No Brasil também, então a gente tem um movimento aí que realmente está acontecendo, que as empresas precisam olhar para qual é a orientação real deles, se é só para um acionista ou se daqui a pouco eles podem estar olhando para a comunidade como um todo, para o meio ambiente, para as outras pessoas como um todo. Está provado, então, né, que isso é aliado de uma boa gestão e tudo mais, são vários os fatores, mas entrega valor. E um fato curioso é que esses dados apresentam também que os funcionários das empresas humanizadas são 224% mais engajados com o negócio, com a empresa, e os clientes 239% mais satisfeitos. Então pode ser, né, que a gente pode entender, né, a partir desse estudo, que as pessoas
se conectam com as empresas humanizadas muito, obviamente, agora parece óbvio, pelos valores humanos. Então, se um funcionário ele entende que aquela empresa valoriza o lado humano, valoriza a humanização do seu negócio, ele vai se engajar mais com aquele negócio. E o cliente, consequentemente, vai consumir muito mais dessa empresa e vai falar muito melhor dessa empresa e, consequentemente, trazer mais negócios para essa empresa. Bom, depois que o Gui trouxe esses exemplos mais de fora do movimento capitalismo consciente, das empresas humanizadas, agora a gente quer contar um pouquinho sobre o que a Dobra está fazendo ao longo desses anos que a gente existe, e o que a gente está fazendo agora no dia a dia, para tentar criar esse negócio que a gente tanto fala, alinhado com os valores, com esses novos valores, com os valores dessa nova era que a gente está vivendo, super alinhados com o movimento capitalismo consciente. Então, começando, acho que talvez o principal de tudo, quando a gente falou lá que jogou nosso modelo de negócio no lixo antes de começar e começou a estudar mais futuro e tudo mais, eu acho que foi realmente entender que a gente não teria produtos, a gente não trabalharia todos os dias para produzir produtos e vender produtos, mas que a gente entenderia esses produtos que a gente produz, fabrica e vende como simplesmente ferramentas que a gente ia usar para conseguir alcançar coisas bem maiores. Então, quando a gente fala de coisas bem maiores, agora a gente vai mostrar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, mas principalmente essas coisas maiores que a gente quer dizer é basicamente o nosso propósito de deixar o mundo mais aberto, irreverente e do bem. 3 pilares bem simples que traduzem tudo que a gente faz na Dobra, ou que pelo menos balizam e nos dão um guia quando a gente quer tomar uma decisão, quando a gente quer criar alguma coisa nova, sempre está alinhado em algum desses 3 pilares. Ou na abertura radical, ou na reverência, ou em deixar as coisas mais do bem, mais humanizadas, como a gente está falando tanto. E para fazer isso no dia a dia, a gente sabe que é um desafio e tem toda a parte de gestão, parte de marketing e tudo mais junto com isso, além da parte de humanização. E a gente opera em 3 grandes áreas que nos ajudam a conseguir tanto atingir o mercado, a conseguir clientes engajados e tudo mais, e também praticar a nossa responsabilidade como empresa. E basicamente esses 3 pilares são o pilar da experiência, tanto do cliente quanto da galera que trabalha dentro da Dobra, o pilar de propósito e impacto, que basicamente é meio auto-explicativo, que é o impacto que a gente quer causar na sociedade, o impacto positivo sempre, ou pelo menos não causar um impacto negativo, e também a parte de cultura e humanização, que basicamente mostra muito do jeito que a gente trabalha. Como que a gente pode trazer as relações mais humanas para dentro de todo o dia a dia do negócio e tudo mais, com todas as pessoas. Então, começando alguns exemplinhos do que a gente tem feito. Primeiro que a nossa produção, desde o dia 1 da Dobra, ela é 100% sob demanda e zero estoque. Assim a gente consegue evitar um monte de geração de resíduo desnecessário ou criação de coleções que depois de um tempo, se não forem vendidas, a gente precisaria se desfazer ou fazer uma grande liquidação ou até se desfazer das peças porque não foram vendidas, por exemplo. Então a gente só produz o que realmente o cliente foi lá e comprou. A gente produz especialmente para aquela pessoa que comprou aquele produto. A gente também se orgulha bastante de ter um jeito de trabalhar, de basicamente fazer tudo dentro da Dobra e na região, bem como o Gui falou antes dos exemplos de fora, no sentido de fomentar as pessoas que estão ao redor da gente, a sociedade que está vivendo ao redor da empresa. Então, tanto a produção que começa todo dentro da Dobra, como também o que acontece ao redor, a gente sempre tem o objetivo de não terceirizar, não produzir fora ou terceirizar para um outro país, por exemplo, porque a gente realmente quer que essa grana que a gente está gerando com as vendas também acabe voltando para a sociedade ao redor através das nossas ações, da nossa produção. A gente também tem um jeito de trabalhar super diferente, que basicamente é extremamente humanizado. A gente quebra um pouco aquela lógica de administração tradicional, onde as pessoas são vistas como partes de engrenagens de uma máquina, que são só trocadas quando não dá certo e tudo mais. E a gente começa a trazer um pouco mais de humanização para dentro, para que essas pessoas se sintam integrais, se sintam inteiras lá dentro, não precisando vestir aquela máscara de agora sou eu profissional entrando na sala e depois que eu for embora da empresa, eu tiro esse meu veste de profissional e eu posso ser eu mesmo. Então a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas sejam elas mesmas no dia a dia, e isso passa por toda uma humanização na parte de gestão. A gente também tem uma forma de gestão um pouco diferente, onde não tem cargos específicos de gestão ou de liderança, as pessoas estão praticamente niveladas em cargos iguais, tem poder de decisão, poder alterar as coisas no dia a dia, que basicamente funciona muito bem, porque está todo mundo muito alinhado de que quanto mais liberdade a gente tem, automaticamente a gente acaba assumindo mais responsabilidade. Então, se todo mundo está no mesmo nível, todo mundo tem poder de decisão, sabe também que com isso acaba trazendo bem mais responsabilidade, e é a única maneira que isso poderia funcionar. Falando um pouco mais da parte ambiental, a gente sabe que o produto que a gente está vendendo ainda é um produto de um bem de consumo. Então, as pessoas, depois que elas param de usar esse produto, ele
provavelmente iria para algum lugar incorreto. A gente não tem um sistema de reciclagem funcionando muito bem no Brasil, então se esse produto fosse colocado no lixo, ele provavelmente acabaria parando em aterro. Então a gente tem um programa de reciclagem, onde basicamente a gente oferece um desconto super legal e a logística reversa para que o cliente possa devolver esse produto para a gente e a gente cuidar da reciclagem do material. O material que a gente usa, ele é 100% reciclável, então depois que o cliente parou de usar, o produto ficou velho, ou ele quer trocar para algum outro produto, ou alguma coisa do tipo, a gente consegue recolher esse produto para colocar na reciclagem e transformar em novos materiais. A gente já passou por um ciclo de reciclagem, onde a gente transformou o material numa lona, e agora a gente vai passar por um próximo ciclo, onde a gente vai fazer coisas diferentes, mas sempre com o objetivo de fechar o ciclo e fazer com que esse produto volte para a gente. É até legal de contar também que já são mais de 9 mil carteiras recicladas nesse período que a gente existe aí de 4 anos. Isso nos orgulha bastante porque a gente vê que as pessoas realmente estão engajando e estão querendo causar uma mudança nesse sentido. A gente também trabalha todos os dias lá na Dobra, não só para ser uma empresa que está vendendo um produto, como a gente fala bastante, mas também para a gente poder se abrir como plataforma. Apesar da gente não ser um software, não ser uma empresa com uma API aberta, digamos assim, de tecnologia, a gente acha que mesmo assim, mesmo sendo uma indústria, mesmo sendo uma empresa que está comercializando, um e-commerce, a gente consegue também se abrir como plataforma para que outras pessoas que estão ao redor da gente possam se plugar e também ganhar junto com a gente numa relação super ganha-ganha mesmo. Então, alguns exemplos disso, o primeiro deles é a nossa rede de produção. A nossa rede de produção basicamente funciona assim, a gente começa a produção dos produtos dentro da Dobra e depois pessoas da região que estão com tempo livre, enfim, já estão treinadas para fazer esse trabalho, fazem o acabamento final, a costura, a produção nas suas casas, depois devolvem para a gente fazer o controle de qualidade. E o que a gente conseguiu fazer foi que várias pessoas da região estão com uma renda super bacana por estarem plugadas na Dobra, mesmo ajudando de forma indireta com essa produção dos nossos materiais. Outro programa, também para se abrir como plataforma, é o nosso programa de colaboração, nosso programa de artistas, onde basicamente todas as artes que a gente vende nos nossos produtos, como na carteira, no tênis ou qualquer outro, são feitas por artistas independentes que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Já são mais de 700 artistas cadastrados na plataforma e com estampa ativa vendendo no nosso site, com mais de 1.300 estampas, estampa pra caramba. E além de conseguir atingir uma diversidade de gostos e de tipos de estampas enorme, a gente consegue fazer com que esses 700 artistas estejam ganhando uma grana super legal também por terem se plugado na nossa plataforma. E cada vez mais está mais pulverizado, mais artistas estão ganhando junto com a gente por terem colocado as suas artes na plataforma. Outro programa que a gente se orgulha pra caramba é que a gente sabe que o nosso produto é um produto fabricado e que às vezes algumas pessoas podem não ter acesso a ele, alguma coisa do tipo. Então o que a gente faz é abrir os moldes das carteiras e de alguns outros produtos totalmente de graça para que a pessoa possa entrar no nosso site, baixar os moldes, produzir um produto igualzinho em casa e ficar para ele. E é muito louco que isso ajuda não só a pessoa que talvez não tenha acesso, não tenha grana para pagar pelo produto pronto, produzido final, mas também para pessoas que querem daqui a pouco experimentar a carteira feita em casa antes de comprar da gente, alguma coisa do tipo. E é um programa que funciona muito bem. Já foram mais de, sei lá, milhares de downloads, mais de 50 mil downloads, disparado, assim, em termos de pessoas que acessaram e baixaram. E essa galera acaba também ajudando a compartilhar essa proposta da Dobra de abertura radical e de que a gente não está apegado, meio que prova que a gente não está apegado realmente a só o produto, sim, tudo que está por trás. Outra parada muito legal, já voltando um pouco mais para impacto social, é o nosso programa Dobra Mais Um, que basicamente reúne R$1 de cada produto que a gente vende e guarda para ser usado num fundo de impacto social que a gente tem em parceria com a Smile Flame, que basicamente bota projetos sociais no ar com essa grana que vai sendo juntada depois da venda dos produtos. Então a gente já colocou o primeiro projeto em 2019, onde a gente reformou uma escola da região. 2018, onde a gente reformou uma escola da região com essa grana que veio. A gente fez um evento super bacana com as crianças, uma escola bem carente da região e tudo mais. A gente fez um evento com as crianças e realizou o desejo delas, que era realmente reformar o pátio e dar uma cara nova para aquele lugar que elas passavam a maior parte do tempo. O nosso próximo evento, nosso próximo projeto entregue pelo Dobra Mais Um, ia acontecer agora antes da pandemia. A gente está adiando ele um pouquinho, mas vai ser um projeto super bacana também.
E, seguindo nessa linha de impacto social, a gente tem também a nossa campanha de Black Friday, que a gente se orgulha pra caramba. A gente já faz ela, a gente fez ela em todos os anos de vida do nosso e-commerce, e basicamente na nossa campanha de Black Friday a gente só dá desconto, a gente só libera descontos bem grandes se a pessoa comprovar que fez alguma doação para algum projeto de financiamento coletivo, ou de algum projeto social, enfim, em algum lugar. Então a pessoa faz uma doação para algum projeto bacana, manda pra gente comprovante, e aí sim a gente libera o desconto de Black Friday. E é muito louco. Ano passado, só com essa campanha de Black Friday, nas 24 horas da Black Friday, a gente arrecadou mais de 60 mil reais em doação para vários projetos bacanas, e juntando as Black Fridays que a gente já passou, já foram mais de 140 mil reais em doação. Mas beleza, né? A gente estava organizando o nosso crescimento para 2020, algumas ações novas de mercado, ações sociais, enfim, um monte de parada maluca, veio a pandemia e a gente teve que se adaptar, né, a essa pandemia. A gente costuma dizer na Dobra que a gente não se reinventou, porque o nosso porquê continua sendo o mesmo. O que a gente teve que encontrar foi caminhos novos para poder entregar esse mesmo porquê, né, esse porquê de entregar valor para as pessoas. Então a gente teve que se adaptar aos novos caminhos, encontrar novos caminhos para poder entregar esse porquê. Então a primeira ação que a gente fez, assim, interna, né, logo quando a gente viu que a pandemia realmente ia impactar a nossa vida aqui, a gente fez um estudo de caixa, identificou que a gente teria então caixa ali da metade de março até a metade de agosto para pagar os custos de operação, pagar salário e tudo mais, independente se a gente estivesse vendendo ou não. E isso, de certa forma, deu uma tranquilidade bem grande para a gente poder organizar o que a Dobra estaria fazendo em cada momento conforme a pandemia fosse acontecendo. Então hoje, olhando lá para trás, lá para março, que nem está tão longe assim, mas parece que, né, passou um tempão, a gente entende hoje que da metade de março, ali, quando a pandemia chegou, até metade de maio, mais ou menos, a gente pode dizer que foi o primeiro ciclo da Dobra na pandemia, em que a gente procurou entender como a gente poderia estar entregando valor para as pessoas naquele momento, poderia estar, de certa forma, melhorando a vida das pessoas naquele momento, sendo que a gente vende, ou só vendia na época, itens de desejo, como carteira, tênis, camiseta, né, que eu apresentei para vocês antes, e dificilmente isso ia melhorar a vida de alguém durante uma pandemia, e a gente teve que olhar para dentro e pensar como a gente poderia fazer isso. Então a primeira ação foi criar o DobraFlix. A gente comunicou nas nossas redes sociais que a Dobra tinha mudado, porque a gente tirou o nosso site do ar justamente na nossa semana de aniversário. A gente estava fazendo 4 anos de vida, né? A gente tirou o site do ar, focado em vender produto e tudo mais, que a gente tinha construído aí nesses últimos 4 anos, deixando ele mais bonitinho cada vez mais. A gente tirou ele do ar e colocou o DobraFlix, em que a gente reuniu todos os conteúdos que a Dobra tinha espalhado no YouTube, no IGTV e sei lá onde, em vários lugares. A gente reuniu num lugar que parecia muito uma plataforma de streaming, até por isso o nome DobraFlix, né? Não quer dizer nada. E a gente convidou parceiros para também colocarem conteúdos seus gratuitos ali na plataforma. Então, parceiros como, por exemplo, a Warren colocou conteúdo sobre finança, Murilo Gun colocou palestras que na época eram exclusivas, o MIT publicou uma revista, enfim, várias iniciativas super legais que entraram na nossa plataforma no DobraFlix, e as pessoas da nossa comunidade ou pessoas novas poderiam estar consumindo conteúdos dos mais diversos naquele momento que estava todo mundo numa vibe de consumir conteúdo, né, de fazer curso e tudo mais, de maneira gratuita. Outra ação que a gente fez também foi colocar o nosso curso, o Hackeando a Dobra, de graça para qualquer pessoa. É um curso em que a gente literalmente hackeia a Dobra mesmo. A gente abre como a gente começou a Dobra do zero, as teorias estudadas e tudo mais. E é muito louco que o resultado que a gente teve disso foram mais de 25 mil alunos que já se inscreveram para fazer o curso. E 25 mil pessoas é muita gente. A gente nunca imaginou que teriam mais de 25 mil pessoas, né, bebendo das mesmas fontes que a gente a partir do nosso curso. A gente também usou a nossa estrutura de rede de produção, em parceria com as meninas que fazem a costura, para produzir máscaras para o Hospital da Cidade, para a Secretaria da Saúde. Então a gente movimentou a estrutura de produção com isso. A gente também criou o Mapa das Máscaras, que é um catálogo em que qualquer pessoa pode ir lá e anunciar as máscaras que produz, colocar o seu WhatsApp, o valor da venda e tudo mais. E aí qualquer outra pessoa entra lá, pesquisa pelo seu bairro, pela sua cidade, e encontra pessoas próximas que estão vendendo máscaras. Essa ideia surgiu a partir de uma discussão interna que a gente teve, em que muitos clientes estavam pedindo para a gente fazer máscara, em função do material, em função das estampas que a gente tem. Mas quando a gente foi analisar o mercado, a gente percebeu que tinha muita gente vendendo máscara em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp,
E daqui a pouco a gente poderia estar competindo com essas pessoas. E essas pessoas talvez não tivessem outra fonte de receita que não a venda de máscara. Mas a gente poderia internamente descobrir alguma outra fonte de receita e, mais do que isso, poder fazer com que essas pessoas vendessem mais. Então aqui tem alguns exemplos de anúncios criados na plataforma, e mais legal que foram mais de 5 mil costureiras e costureiras que se cadastraram no mapa das máscaras, mais de 3 mil anúncios criados, e certamente a gente não conseguiu mensurar por a venda não passar por nós, era diretamente entre comprador e vendedor. Certamente muitas máscaras, muita renda foi gerada a partir desse site. Então, no segundo ciclo, que de novo a gente consegue ver agora, a partir ali da segunda quinzena de maio, mais ou menos, a gente começou a incluir receita no foco da dobra ali, porque, enfim, a gente precisa, né, como eu te falei antes, da receita, o lucro como oxigênio para a dobra. E a gente dando uma estudada no que a gente tinha em casa, a gente viu que, a gente já tinha ali, na época a gente tinha mais de 18 mil alunos cadastrados. Tinha uma galera que estava avaliando super bem o curso e que possivelmente poderia consumir cursos novos da Dobra. Então a gente gravou alguns cursos, um deles a gente já lançou, que é o Como Aprender a Fazer Tudo. A gente vende ele a um preço super justo, e foi pensado justamente nisso, assim, de ser também uma fonte de receita, também uma maneira de fazer a galera executar aquilo que aprendeu no curso. E também, a gente, olhando aquelas análises de e-commerce, a gente viu que um dos mercados que mais crescia era o ramo de casa e decoração, né? E se a gente, naquele momento, roupa, carteira, tênis, não tava no foco da galera, porque, não vai sair de casa para andar, ou sei lá, não vai precisar de uma roupa nova porque tá só em casa, a decoração estava sendo valorizada, porque justamente por ficarem em casa, estavam melhorando o ambiente. E aí, internamente na Dobra, a gente desenvolveu alguns produtos novos, então o cachepô, focado ali para as plantinhas, mas que também pode ser usado como porta-treco, ou até para colocar frutas dentro. A gente também lançou o quadro de papel em que a própria pessoa monta esse quadro, então uma experiência do it yourself, ela recebe o quadro todo planificado e ela mesma monta, e tem aquele senso de pertencimento, né, de eu que fiz essa decoração que está na minha parede. Aí aqui tem alguns exemplos aí dele planificado. E a gente também lançou recentemente a luminária, que tem esse efeito lua cheia aí a partir das fibras do material, em que tu coloca o material ali em torno de uma lâmpada de LED e dá esse efeito meio maluco, assim, estilo lua cheia. E o interessante desses produtos é que não foi a gente que definiu o que a gente ia lançar primeiro, segundo ou terceiro. A gente prototipou eles, fez material de divulgação, fotos e tudo mais, e lançou como pré-venda no site. E aí, como a gente estava precisando, né, de receita naquele momento, não era a gente que ia impor os produtos que a gente ia lançar e aí ver se ia dar certo. Mas, como a gente fez essa pré-venda, a gente conseguia perceber o que os nossos consumidores estavam valorizando mais, o que eles queriam mais naquele momento. Então, o cachepô foi o primeiro a ser lançado, porque tinham mais pessoas cadastradas na pré-venda do cachepô. E por aí vai. Aqui tem um spoilerzinho de um produto novo que a gente vai lançar em breve, que é a Necessaire, que daí já entra na linha de organização pessoal, que também está sendo mais valorizado agora. E aí, voltando naqueles mais de 25 mil alunos que a gente teve no curso, foi muito louco porque a gente procura ter uma interação muito próxima, né, com essa galera, de trocar ideia, responder dúvidas e tudo mais. E a gente tem um espaço na comunidade da Dobra exclusiva para os alunos que fizeram o curso. E lá a galera começou a apresentar os seus próprios negócios, começou a compartilhar os seus negócios, dizer como a Dobra tinha inspirado e tudo mais. E começou a rolar de alunos do curso comprarem de empresas de outros alunos do curso. E ali a gente viu, então, uma oportunidade, né, de criar um marketplace chamado Feirinha da Dobra, em que a gente reúne aí, nesse primeiro momento, 22 marcas que fizeram o curso da Dobra, que são dos mais variados nichos de mercado, mas que compartilham dos valores semelhantes aos nossos, tem um impacto social inserido na sua essência, né, já nas suas verdades. E aí a gente começa com 22 marcas, tem outras 70 já cadastradas para entrarem nas próximas semanas, nos próximos meses. E é muito louco que a gente consegue pegar essa nossa base de pessoas que já consomem os nossos conteúdos, divulgar essas empresas, né, a partir do marketplace, elas vão ter acesso à nossa base. E aí, consequentemente, essas pessoas que são da nossa base encontram produtos diferentes, mas com valores semelhantes aos nossos. E também, sobre modelo de negócio, é um modelo de negócio escalável, né, que o custo para se manter, por exemplo, 22 marcas dentro da plataforma é muito próximo do custo de se manter 50, por exemplo, de se manter 100, mas a receita acaba crescendo muito quanto mais marcas forem entrando. Então, apesar da gente ser uma indústria, quando a gente se abre, né, enquanto plataforma, quando a gente se abre para essas possibilidades de entregar valor muito além da compra e venda, a gente consegue encontrar também possibilidades de negócio diferentes daquele nicho, daquele ramo que a gente atua na nossa rotina de dia a dia.
E aí a galera nos pergunta muito, né? Tá, Dobra, beleza, mas e daqui pra frente, como é que vai ser, né? A gente sempre fala que a gente não faz ideia de como vai ser, mas que a gente tem certeza que o propósito é muito importante nesse caminho a ser trilhado, nesse futuro que a Dobra está construindo. E se, quando eu falei, por exemplo, de propósito lá atrás, veio aquela sensação de bobagem, propósito, blá, blá, blá. Se está parecendo clichê falar de propósito, é porque tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Então, o convite que a Dobra sempre faz quando fala vamos colocar em prática cada vez mais os nossos propósitos, vamos aplicar ele no dia a dia, na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso projeto, no nosso voluntariado, sei lá onde, mas vamos colocar os nossos propósitos cada vez mais, porque a gente acredita que pequenas inspirações são aquelas que vão gerar as grandes revoluções na sociedade. Era isso, né, por hoje. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos